Tudo bem, galerinha do quinto ano? Voltamos aqui mais uma vez para fazer mais uma videoaula para vocês, né? Vamos iniciar nossa videoaula de hoje, como sempre, com a correção da atividade que foi proposta para casa na aula passada, né? Estamos trabalhando esse período aí com a retomada de alguns conteúdos, uma nova oportunidade de aprendizagem para vocês. Então, nessa retomada, estávamos fazendo mais uma revisão dos conteúdos aí de matemática e a Pro, né, fez lá para vocês no grupo da escola, propôs essa atividadezinha aí para vocês, que diz: o que é volume? Volume é o espaço ocupado por um corpo e ele pode ser medido, né? Essa aí é a definição de volume. Quantos ml tem um litro, né? 1000 ml. Então, ele diz aí para vocês no terceiro. Uma lanchonete vende o suco de laranja em copos de 250 ml. Uma garrafa de 3 litros serve quantos copos? Então, o que eu preciso fazer aí? Eu já sei, né, de antemão, que 1 litro tem 1000 ml, né? Essa é a minha primeira constatação. Eu sei que para que eu forme 1 litro, eu vou precisar aí de 4 copos de 250 ml. Muito fácil. Eu vou precisar fazer o quê? Então, 4 copos vai me dar 1 litro, mais 4 copos vai me dar outro litro, mais 4 copos vai me dar outro litro. Eu vou pegar aí os 12 copos vezes, né, para descobrir se realmente é verdade, né? 250 vezes 12 daria 3.000. Então, para que eu tenha 3 litros, eu preciso ter 3.000 ml. Então, a resposta aí é que serve exatamente 12 copos. Pedro comprou copos descartáveis de 100 ml para servir refrescos para os seus amigos que o visitavam. Ele precisará de quantos copos para servir 1 litro? 1 litro equivale a 1000 ml. Então, Pedro tem copos de 100 ml. Se ele pegar ali 100 ml vezes 10, vai dar exatamente 1000 litros. Então, eu posso dizer que vai servir aí 10 copos, né? 10 copos é a resposta do quarto, 10 copos de 100 ml. E aí a gente vai fazer a nossa transformação, né? Utilizando aí o nosso quadro. É bom que vocês façam o quadro aí, para que vocês consigam transformar de forma tranquila. Então, eu tenho o primeiro que diz assim: eu tenho 4,12485 hectômetro e eu preciso transformar em metros. Só que vocês estão trabalhando com metros cúbicos, né, gente? Então percebam que vocês vão precisar, a cada casinha que vocês andarem, pular 3 números. Então, na minha tabela me diz que eu vou pular 2 casas. Então, o que eu vou fazer aí com a vírgula? A vírgula vai pular primeiro o 1, o 2 e o 4 e depois vai pular o 8, o 5 e eu vou ter que completar com 0. Então, percebam aí que eu vou dizer para vocês qual é o número que formou e vocês vão anotando. Então, vocês vão colocar 412 4850 metros cúbicos. Vou repetir. 412 4850 metros cúbicos. Eu tinha 5 quilômetros para chegar em metros. Eu preciso pular 3 casas. Então, a cada casa eu vou completar com 3 zeros. Então, o número ficará o 5 mais 9 zeros. 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 metros cúbicos. Então, será o 5 mais 9 zeros. O outro número é 1,290
000. Mesma coisa, eu estou aqui em decâmetro, né, gente? E aí eu vou para metros, vou precisar andar 3 números. Então, vai ficar a resposta 1290,000 metros cúbicos. Repetindo aí, ó. 1290,000 metros cúbicos. E o último, sexto, pede para a gente calcular o volume. Então, a gente já sabe que para calcular o volume, simplesmente você precisa multiplicar a altura, a largura e o comprimento. Então, será 7 vezes 10 vezes 9. O volume do primeiro será 630 centímetros cúbicos. 630 centímetros cúbicos. O volume aí do segundo será 6 vezes 6 vezes 6. Será 18 centímetros cúbicos. Pronto, gente. Hoje a gente ainda não vai estar utilizando o nosso livro, né? Ainda vamos estar aí com uma paradinha no livro e vamos trabalhar aí a questão da atividade de redação, né? O caderno de redação será utilizado hoje ou o caderno de português. Fica a critério de vocês aí qual caderno que vocês utilizam para fazer redação. Lá em redação, hoje a gente vai trabalhar sobre a questão dos gêneros narrativos. Então, vamos aqui desenvolver, né? Estratégias que nos mostram que aquele tipo de texto é enquadrado no gênero narrativo porque ele precisa seguir algumas características que estão inerentes, que são próprias do gênero narrativo. Então vamos iniciar aí. No primeiro momento eu preciso descobrir o que é o gênero narrativo, né? Então, todos os textos que me contam alguma história, que me trazem um relato de alguma coisa, está aí inserido nos gêneros narrativos. Desses gêneros narrativos, né, que me conta a história, tem um exemplo dos textos que são novelas, que são romances, que são contos e que são fábulas. Então, todos esses exemplos aí estão realmente me trazendo, né, vamos dizer assim, o relato, conto de alguma coisa. Esse relato, essa narrativa pode acontecer da forma oral, quando eu me junto ali numa roda de conversa, estou contando alguma história, seja ela comigo ou com outra pessoa, mas de forma oral, usando a oralidade, esse tipo narrativo é oral. Mas quando eu estou escrevendo uma história, estou colocando no papel essa história, esse tipo de narrativa é escrita. Geralmente, quando vocês voltam das aulas, das férias, né? Vocês estão em férias e a Pro sempre solicita para vocês fazerem uma redação sobre as férias. Naquele momento que vocês estão desenvolvendo aquela redação, vocês estão trabalhando ali uma narrativa escrita, porque você está me contando uma história referente às suas férias, mas de forma escrita. Essas narrativas, esses textos, eles são considerados narrativos justamente porque eles possuem 5 elementos que compõem os textos narrativos e eles precisam estar inseridos naquela história. Então eu consigo, quando eu estou lendo aquela narrativa, eu consigo identificar cada um desses 5 elementos. O primeiro aí, a gente está falando de quê? Dos personagens, das pessoas que fazem parte da minha história. O tempo, quer dizer, em que momento a minha história aconteceu. O espaço, né? Onde a história aconteceu. O narrador, que é a pessoa que está contando a história. E o enredo, né? Que é a partir dele, a partir daquela problemática, daquele ponto principal, é que a minha história será desenvolvida. Então vamos aqui ver um a um, cada uma das funções desses elementos da narrativa. Então o narrador, no primeiro momento, é a pessoa que conta a história, né? Pessoa que relata aquela história, que traz a história. Esse narrador, essa pessoa que conta, pode ser de 2 formas diferentes, aliás, de 3 formas diferentes. Ele pode ser aí o narrador observador, o narrador personagem, o narrador onisciente.
Vamos descobrir aí quando que cada um se aparece, se apresenta pra gente. Quando que eu sou um narrador personagem, né? O narrador personagem é aquele que participa da história, por isso recebe esse nome. Então, a história é minha, estou contando alguma história onde eu fui o personagem da história. Essas histórias onde o narrador é personagem, ela é escrita toda na primeira pessoa. Quando eu digo primeira pessoa, estou trabalhando com eu. A história aconteceu comigo. Eu sou o personagem da história. Então, eu sou o personagem, eu estou contando, eu sou o narrador personagem. Mas daí eu sei, eu escutei falar, então alguém me contou uma história que aconteceu com um amigo meu, né, e eu estou contando para alguém. Então, esse tipo de narrador, que é chamado de observador, ele sabe de toda a história, ele narra essa história, mas ele não participou dela. Ele conta a história, mas não participou da história. E esse tipo aí de narração, ela acontece na terceira pessoa, que é ele ou ela. Estou contando a história de ele ou ela, né? E o onisciente, né, onisciente, também chamado de onipresente, é um tipo de narrador que conhece toda a história, os detalhes até da trama, mas é um tipo de foco narrativo que geralmente narra na terceira pessoa. Portanto, quando esse narrador conhece intimamente até a trama, os detalhes que vai acontecer ali, mesmo assim ele não é participante, ele não é o narrador participante. Então, esta narrativa também tem que acontecer na terceira pessoa. As narrativas que acontecem na primeira pessoa só acontecem quando o narrador é participante, a história aconteceu com ele. Então, o que a gente já aprendeu aqui, gente? Já aprendeu que narrador é quem narra, é quem conta a história, que pode ser um narrador personagem quando ele participa, e pode ser um narrador observador quando ele conta a história de alguém, ou pode ser um narrador onisciente quando ele sabe até os detalhes da trama, mas também não participa. O enredo, né? Eu vou ali contar uma história, eu vou escrever uma história, eu inicio uma história, né? Digamos, um conto. Era uma vez. Então, para que essa história tenha um desenvolvimento, precisa que eu tenha ali um ponto principal, né? Um elemento que às vezes é chamado de intriga, ou trama, ou argumento. Esse elemento principal é o que vai dar sequência à minha narrativa, aos acontecimentos, né? A partir daquela problemática, a partir daquela intriga, eu vou desenvolver toda a história. Se a gente parar um pouquinho para pensar, os nossos contos de fada, as nossas fábulas, traz aí nesse enredo justamente isso, a intriga, né? Qual é o ponto principal que vai dar sequência a toda a história? Qual é aquele ponto que faz com que a história se desenvolva? A gente tem aí exemplo, a historinha lá da Bela e a Fera. Qual era o enredo daquela história, né? O ponto principal era que o amor sobressaísse a beleza, né? A história trabalha todo esse enredo de trazer esse universo onde você precisa amar a pessoa fora a aparência dela. Esse era o enredo da história, né? Era o ponto principal. Através daquele enredo foi que a história da Bela e a Fera foi toda desenvolvida. As sequências, né? Os acontecimentos dos personagens foram desenvolvidos com foco naquele enredo, o que ele queria trazer naquela história. Quem são os personagens na história de uma narrativa? Na história da narrativa, os personagens são aqueles que desenvolvem a história, né? Eles compõem a narrativa e eles são classificados em principais. Esses personagens principais são aqueles que, a partir dele, a história vai ser desenvolvida, né? A história, na verdade, é sobre eles. Esses personagens, eles são divididos em protagonistas e em antagonistas. Nos nossos contos de fada, a gente tem lá sempre os personagens principais, né? As princesas e as bruxas, elas são principais, porque a partir delas as histórias desenvolvidas, mas há uma diferenciação entre as duas, porque as princesas são consideradas protagonistas e as bruxas são as antagonistas da história. Elas têm ali a função de causar problema, né? De fazer com que você não goste dela.
Fora elas duas, a história não pode se desenvolver só com dois personagens, existem os outros que compõem a história, participam ali, têm o seu momento, mas não são principais, que são considerados os secundários. Pro colocou aqui para ilustrar para vocês aí, o caçador, né, da historinha lá da Chapeuzinho Vermelho, ele aparece na história, tem um momento dele ali de salvar a vovó, mas a história não se desenvolveu a partir do caçador. Significa que o caçador nessa história era um personagem secundário. Toda história precisa acontecer em um determinado momento específico. Vou começar uma narrativa, eu preciso definir quando que essa história aconteceu, né? Pode ser ali um dia específico, que a gente vai dizer assim, uma data, a história aconteceu no dia 25 de algum mês. Eu posso dizer que a minha história aconteceu em um momento específico do ano, tipo lá no Natal. Ou eu posso dizer aí que simplesmente a minha história aconteceu em um dia de chuva. Mas percebam que eu defini aí quando, né, ela aconteceu, qual foi o tempo, qual foi o momento específico para o desenvolvimento desta narrativa. Isso também precisa acontecer quando vocês vão narrar alguma história. Precisa se definir quando, em que momento aquela narrativa aconteceu. Então, se eu desenvolvo o tempo, eu preciso desenvolver o espaço, que é o local onde ela aconteceu. Eu desenvolvi quando, agora eu vou desenvolver onde ela aconteceu. Ela pode acontecer num ambiente físico, num ambiente psicológico, num ambiente social. Então pode ser na minha sala, pode ser numa floresta, pode ser no shopping, pode ser na minha rua. O espaço é aquele local onde realmente a história está sendo desenvolvida. E para que eu vá, né, desenvolver uma narrativa, que eu vá contar uma história, eu preciso seguir uma sequência de fatos para que essa minha história tenha coerência, né? Eu consiga passar a mensagem do meu enredo, né? Qual era a minha mensagem lá, da minha problemática lá do comecinho. Então, no primeiro momento, você vem com a parte inicial da história. Nesta parte, na apresentação, geralmente você já define, né, o autor, a pessoa que está escrevendo, já apresenta ali quem serão os personagens da história, quem participará da história. Também o espaço, né, onde essa história vai se desenvolver e o tempo, quando essa história se desenvolveu. Então, todos esses elementos, né, são apresentados para nós, os leitores, na primeira parte, na apresentação, na parte inicial da minha narrativa. Logo após a apresentação, vem aí o nosso desenvolvimento, né, que é a história dita, a história contada, desenvolvida a partir das ações dos personagens. Então, realmente, o desenvolvimento da história é o que aconteceu. Nesse desenvolvimento, existe uma parte bem específica que a gente dá o nome de clímax, que é aquela parte mais emocionante, né, a mais importante da história. O clímax, ele precisa acontecer na narrativa justamente por quê? Porque a partir do clímax é que você conseguirá desenvolver a sua conclusão. Porque geralmente no clímax você traz o problema da história, né? A parte principal, o porquê daquilo acontecer ali. Vamos pensar lá na Bela e a Fera novamente, vamos trazer para cá. Lá na Bela e a Fera, depois de todo um processo de desenvolvimento dos personagens, né, eles se aproximaram, viraram amigos, o que aconteceu? A Bela, né, pede a Fera para visitar o pai dela. E ele ali, por já estar amigo dela, já estar apaixonado por ela, permite que ele faça essa visita a ele em casa. Nesse processo, as pessoas fora do castelo descobrem que a Fera existe, né? E aí vão lá ao castelo para matar a Fera. Ali é o clímax da nossa história, é o momento mais tenso, né? Mais emocionante da minha história. A partir dessa ida dos moradores ao castelo da Fera para matar ele, foi que aconteceu depois o quê? O desfecho, porque nesse desfecho, que é a minha conclusão da história, eu consigo resolver todos os problemas. E aí a gente sabe que a Fera conseguiu, né, se salvar, a Bela pensa que ela morreu, e por pensar que ela morreu, acaba desfazendo o feitiço, né, que faria com que ele ficasse com aquela aparência tão horrenda.
Então, só foi possível fazer a conclusão da história por causa do nosso clímax, que trouxe a problemática, que trouxe a parte emocionante da nossa narrativa. E você percebe isso em todas as histórias, seja no conto de fada, seja numa fábula, num romance, em uma novela, sempre há aquele momento principal da história que é chamado de clímax e que permite que você faça o desfecho. Então, se eu quero produzir uma narrativa, eu preciso obedecer aqui, gente, essa sequência, né? Lembrando que as narrativas e os textos poéticos, eles são considerados textos literários, que é aqueles que têm como objetivo principal a diversão, né? Quando você pega esse tipo de texto, você quer se divertir com a história, quer viajar naquilo ali. Então, a diversão, né, é o ponto principal dos textos literários, que incluso eles está os textos narrativos. Então, nós vamos aí ter para casa uma atividade que a Prova vai postar no grupo, referente ao quê? A nossa aula de hoje, né? Sobre o gênero narrativo, e será uma produção de texto que vocês irão desenvolver aí, tanto no caderno de português ou no caderno de redação. Então vamos ficar por aqui, gente, e até a nossa próxima videoaula.